Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que participam pelas redes sociais aqui da nossa paróquia, celebramos neste domingo a solenidade da Santíssima Trindade. Após celebrarmos o evento da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa, celebramos também Pentecostes, a festa de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunido com Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém. A igreja hoje, após essas duas festas, solenidades, a igreja hoje nos convida a celebrarmos a Santíssima Trindade, a refletirmos acerca desse mistério, um Deus que é uno, mas que se revela em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a liturgia, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos, nos fala na primeira leitura, no livro do Deuteronômio, de um grande acontecimento. Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Que acontecimento é esse? Que acontecimento grandioso é esse que Moisés está falando com o povo? Quando Moisés pede para que o povo volte aos seus antepassados, interrogue os tempos antigos, justamente para que o povo pudesse fazer memória de como Deus se revelou, de como Deus falou a esse povo. E foi justamente através de Moisés que Deus vem ao encontro do povo de Israel numa sarça ardente. Moisés estava no deserto e ele avista um fenômeno, uma árvore, uma sarça é uma árvore seca, que estava em chamas, mas não se consumia. E por isso ele se aproxima daquele fenômeno. Como que pode uma árvore seca em chamas e ela não se consome? E quando Moisés se aproximava daquela sarça em chamas, ele escutou uma voz: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o solo onde tu pisas é um solo sagrado. É o chamado teofania, é o fenômeno teofânico, Deus que fala ao seu povo. E quando Moisés ouviu aquela voz, ele se jogou no chão, cobriu as vistas, porque existe uma história entre o povo de Israel: quem ver a Deus morre. Ninguém jamais viu a Deus. Isso na história de Israel. Porque quem tivesse contato visual com Deus morreria. Por isso ele encobre as vistas. E inicia-se um diálogo ali entre Deus e Moisés. Interessante percebermos, caríssimos irmãos e irmãs, e nós cantávamos isso no salmo tão bonito de hoje: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. É justamente nesse encontro com Moisés que Deus escolhe o povo de Israel, que até então está no Egito, escravizado. Deus escolhe esse povo para que se tornassem a esperança para toda a humanidade. É do povo de Israel que vai surgir o Salvador. É do povo de Israel que vai surgir a nossa salvação. Então, na vida, é Deus que sempre toma a iniciativa. Sempre foi assim. Deus
é que vai estar sempre tomando a iniciativa acerca de todas as realidades. Ele criou o céu e a terra, criou tudo o que nele existe, e agora ele toma essa iniciativa de vir ao encontro do povo. O povo clamava, o povo rezava, o povo pedia por libertação, mas é Deus que decide quando vai libertar. É Deus que decide quando vem ao encontro desse povo. Por isso, Deus se revela, Deus revela a Moisés a sua identidade. Quando Moisés pergunta: como eu irei falar ao povo de Israel? Quem és tu? E Deus diz: eu sou. Eu sou. Ele não falou: eu sou Yahvé, eu sou Javé, eu sou Jeová. Não, eu sou. Essa é a identidade de Deus. Ele não foi e não será. Ele é. Deus é para sempre. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, ainda nesse texto bíblico, na primeira leitura, é isso que Moisés insiste com aquele povo. Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Ou seja, Deus é único. O povo de Israel tinha essa compreensão. Existe um só Deus. E quando diz um Deus no céu, ele é Deus no céu e Deus na terra, para dizer justamente, é Deus presente em todo o universo. Tanto o céu quanto a terra está sob o domínio de Deus. Então, para o povo judeu, ou para os israelitas, só existe um Deus. E aqui nós lembramos dos muçulmanos. Os muçulmanos afirmam que Alá é grande, né? Que Alá é o único Deus. Então, os muçulmanos também têm essa compreensão de um Deus único. Então, e nós, os cristãos, nós também professamos a nossa fé em um único Deus. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, o primeiro acontecimento na liturgia de hoje foi a revelação de Deus para o povo de Israel numa sarça ardente. Então, por isso que Moisés chama a atenção daquele povo para que pudessem interrogar os tempos antigos, para que eles pudessem recordar disso. É Deus que vem ao seu encontro. É Deus que toma a iniciativa de vir salvar o povo de Israel que estava na escravidão. Primeiro acontecimento. Qual foi o segundo acontecimento? E o segundo acontecimento, caríssimos irmãos e irmãs, foi justamente a encarnação do Verbo. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então, lá no Antigo Testamento, é Deus que se revela ao povo de Israel. E agora já no Novo Testamento acontece esse grande acontecimento, esse novo acontecimento grandioso, que é a encarnação do Verbo. É Deus que se esvazia de si e vem encarnar-se na realidade humana. É Deus que vem assumir a nossa forma humana. Então Deus se revela agora na pessoa do seu Filho Jesus. Cristo, quando vem ao mundo, Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Emanuel, Deus conosco, que vem caminhar com o seu povo. E agora sim, Deus tem um rosto, porque o próprio Jesus vai responder a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Filipe interrogava Jesus e dizia: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, tanto tempo comigo e ainda não percebestes? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Por isso Jesus é o rosto misericordioso do Pai. É a personificação de Deus entre nós. Então, agora sim, nós podemos ver a Deus. Nós podemos ter a imagem de Deus. Cristo é o Deus encarnado em nosso meio. É a segunda pessoa
da Santíssima Trindade, e o segundo acontecimento, ou o grandioso acontecimento, que foi a encarnação do Verbo. É um Deus que vem estar conosco e assume a nossa forma humana, como nos diz em uma das orações eucarísticas. Deus assumiu todas as nossas características humanas, viveu em tudo a nossa humanidade, menos o pecado. Deus fez essa experiência, caríssimos irmãos e irmãs, de nos conhecer, de assumir a nossa humanidade. E o terceiro e grandioso acontecimento se deu justamente quando Jesus passa pela experiência de paixão, morte e ressurreição, volta para o céu e de lá ele envia o Espírito Santo, o Paráclito, o nosso advogado. Então esse é o terceiro, e o terceiro grandioso acontecimento é quando Jesus, juntamente com o Pai, envia sobre a igreja o Espírito Santo. Então, nós conseguimos visualizar nesta liturgia Deus que fala ao seu povo na sarça ardente, Deus que se revela no Verbo encarnado, na pessoa de Jesus Cristo, e Deus que caminha e santifica a igreja através da força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos encaminha para uma vida santa. É o Espírito Santo que nos orienta, que nos encaminha para uma profunda intimidade com o Pai. Por isso São Paulo vai dizer, lá na carta aos Coríntios, quando nos falta palavras para falar com Deus, é o Espírito Santo que ora em nós. É o Espírito Santo que ora em nós. E quando, caríssimos irmãos e irmãs, nós os cristãos hoje recebemos o Espírito Santo, nós sabemos que em Pentecostes, os apóstolos reunidos com Maria Santíssima receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu como se fosse em chamas de fogo, né? Ali está o evento de Pentecostes, e aconteceu essa efusão do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Mas no Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus que envia esses apóstolos pelo mundo afora. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós recebemos a efusão do Espírito Santo pela graça do sacramento do batismo. Todos os batizados recebem a efusão do Espírito Santo. E os apóstolos, e hoje quem assume esta missão é a igreja no mundo inteiro. Então a igreja continua a assumir a missão de batizar a todos, tornando-os discípulos de Jesus. Então, para que nós nos tornemos discípulos de Jesus Cristo, precisamos então deste sacramento, o sacramento do batismo. Então, pelo sacramento do batismo, nós nos tornamos discípulos do Mestre, discípulos de Jesus Cristo, e somos batizados em nome da Santíssima Trindade. Por isso a nossa fé é trinitária. Nós cremos em um Deus uno, mas que se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós falamos, caríssimos irmãos e irmãs, da Santíssima Trindade, nós estamos falando da perfeita unidade. A Santíssima Trindade é una, existe uma comunhão plena, apesar de ser pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas uma só unidade. Quando nós recebemos o batismo e nós somos convidados a participar
do corpo místico de Cristo, que é a igreja, somos então convidados a viver nesse mundo, atualizando esse mistério. Assim como a Santíssima Trindade vive a unidade, a igreja peregrina aqui na terra também precisa viver essa unidade. Por isso, a mesma missa que o Papa Francisco celebra lá em Roma, a mesma liturgia que o Papa Francisco está celebrando lá em Roma, nós estamos celebrando aqui em Ibicaraí. Então, a unidade da igreja perpassa por vários aspectos. O primeiro aspecto é a nossa fé, uma única fé, um único batismo e um único Deus, um Deus que é Trindade. Então, a nossa fé, ela está alicerçada nesse tripé. Nós cremos em um Deus que é Trindade. Nós professamos uma única fé e nós professamos também e recebemos um único batismo. Não existem outros batismos, só existe um batismo, e o batismo foi instituído por Jesus Cristo, e nós somos santamente batizados quando recebemos o batismo em nome da Santíssima Trindade. O batismo para ser válido, o batismo para ter eficácia em nossa vida, ele precisa ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim, caríssimos irmãos e irmãs, que a nossa igreja vai se constituindo numa comunidade de fé. E é essa comunidade que vive aqui na terra, em meio à humanidade, revelando as maravilhas do céu, a unidade. Claro, caríssimos irmãos e irmãs, que não é uniformidade. Unidade significa cada pessoa com seus aspectos, cada pessoa com o seu jeito de ser, mas nós somos uno quando professamos a nossa fé, quando agimos no mundo como cristãos, quando nós vivemos verdadeiramente o nosso batismo. Essa é a beleza da nossa igreja. Então, em todos os cantos, nesse domingo, celebramos essa liturgia, a liturgia da Santíssima Trindade. Toda a nossa igreja pelo mundo afora está aprofundando esse mistério, o mistério de um Deus que nos ama, o mistério de um Deus que desde a origem acompanha o seu povo e vem se revelando e tomando a iniciativa para nos salvar e nos mostrar o caminho para a nossa verdadeira salvação. Ainda no Antigo Testamento, Moisés orientava o povo a observar, a guardar as leis e os mandamentos. Por isso ele dizia: guarda as suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Então, caríssimos irmãos e irmãs, enquanto para o povo de Israel era necessário guardar as leis e os mandamentos de Deus, para que eles alcançassem a felicidade e vivessem muitos anos aqui na terra com os seus filhos, para nós somos convidados a ouvir e guardar os ensinamentos de Jesus Cristo, para que nós tenhamos a felicidade e a vida plena ainda aqui na terra. Então o povo de Israel tinha as leis e os mandamentos. Nós, os cristãos, nós temos os ensinamentos de Jesus Cristo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra o caminho que nós devemos fazer para alcançar a felicidade e um dia a plenitude no céu. Enquanto o povo de Israel observava os mandamentos, nós observamos os ensinamentos de Jesus. E dentre tantos ensinamentos que Jesus orientou ao povo, deixou para nós, nós somos convidados então. Eu lembro muito de como Jesus vivia, gosto de aprofundar os evangelhos e nós aprendemos com ele. Uma experiência belíssima de Jesus como Filho de Deus é a vida de oração. Ele sempre subia aos montes, se distanciava das multidões para falar com o Pai.
Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos ensina a rezar. Precisamos rezar todos os dias. Assim como Jesus necessitava dessa comunhão com o Pai através da oração, nós necessitamos dessa comunhão com Ele através também da nossa vida de oração. Mas como nós estamos rezando? Estamos tirando tempo para falar com Deus? Estamos tirando tempo para meditar as Sagradas Escrituras? Estamos tirando tempo para nos colocar na presença do Senhor e ali esperar que Deus fale ao nosso coração? Estamos vindo visitar Jesus no Santíssimo Sacramento? Estamos diariamente tirando 30 minutos, 1 hora para escutar a voz de Deus? Porque, amados irmãos e irmãs, vejamos, se Jesus, Filho de Deus, quando estava aqui entre nós, buscou constantemente essa comunhão com o Pai, imagine nós, amados irmãos e irmãs, como necessitamos da comunhão com Jesus Cristo, e essa comunhão se dá pela vida de oração. Mas Cristo quer permanecer em nós, não só pela oração, Ele se dá como alimento na Eucaristia, e por isso Ele diz que é o corpo e o seu sangue, que come deste corpo, que bebe desse sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Por isso devemos buscar a Eucaristia sempre, nos preparando para receber Jesus na Eucaristia, não de qualquer jeito, não como preceito, mas precisamos receber Jesus Cristo na Eucaristia com fé, com amor, com devoção, com consciência, clareza de que é neste encontro com Jesus na Eucaristia que nós nos alimentamos e que Ele permanece em nós, e nós permanecemos nele. E assim vamos aprendendo com Jesus o caminho que nós devemos fazer. E Jesus vai nos ensinando e nos mostrando, caríssimos irmãos e irmãs, que não existe salvação fora dele. Não existe salvação fora de Cristo. Lá na Idade Média, a igreja dizia, não existe salvação fora da igreja. Se a igreja é o corpo místico de Cristo e Cristo é a cabeça, então, lá na Idade Média, esta afirmação está corretíssima. Não existe salvação fora da igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e é nele que nós devemos caminhar e é nele que nós devemos permanecer. Então, o mistério da Santíssima Trindade se dá justamente aí. O Pai que se revela, que fala ao seu povo, o Filho que se encarna e vem viver as realidades humanas, menos o pecado, e o Espírito Santo que nos conduz. O Espírito Santo que age em nós, o Espírito Santo que nos move em direção ao sagrado, para que nós, mesmo vivendo neste mundo, dilacerado pelo ódio, pela violência, pela maldade, pelos pecados, mas se nós nos abrirmos à graça do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre nos conduz para aquilo que é sacro, para o sagrado, e vamos nos tornando também sagrado com o Senhor. Por isso, que nós possamos valorizar ainda mais a graça do sacramento do batismo que um dia nós recebemos, porque foi ali, caríssimos irmãos e irmãs, que aconteceu a efusão do Espírito Santo, e é onde nós recebemos essa força que todos os dias nos põe de pé e nos encaminha para uma verdadeira experiência com o Pai. Louvemos e agradecemos a Deus por tanto amor derramado para conosco. Nós não merecemos tanto amor de Deus, mas Deus, na sua infinita bondade, continua a se derramar de amor para com toda a humanidade, e nós que aqui nos reunimos nessa manhã e nos abrimos a esta experiência de amor, pode ter certeza, caríssimos irmãos e irmãs, como afirmou Nossa Senhora, a misericórdia do Senhor alcança gerações e gerações, mas aqueles que acreditam. Então, o amor, a misericórdia do Senhor alcança-nos nesta manhã, porque nós professamos a nossa fé, nós cremos nele, nós cremos na Santíssima Trindade, num Deus que é Pai, num Deus que é Filho, num Deus que é Espírito Santo. Peçamos a Imaculada Conceição, que
que não se cansa de interceder por nós, para que nós sejamos cada vez mais perseverantes na fé e comprometidos como bons cristãos que buscam viver os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.